Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Silvana e hoje nós vamos falar sobre o reconhecimento dos grandes centros econômicos e sua organização territorial, Estados Unidos, Japão e Europa Ocidental. Vamos lá, principais centros econômicos do mundo. Nos dias atuais, com a globalização em estágio avançado de desenvolvimento e a maior conectividade da economia internacional, a urbanização dos principais centros do capitalismo mundial vem ganhando novos contornos, assumindo a frente da hierarquia urbana em todo o planeta. Pessoal, a globalização ela contribuiu, para o avanço ainda mais do desenvolvimento dessas grandes potências econômicas, assim podemos chamar. Por quê, professor? O que é essa globalização? É só para relembrar, um pouquinho para vocês, a globalização vai ser exatamente isso, essa conectividade, essa conexão do mundo inteiro através das tecnologias. Então, o que antes só era possível fazer pessoalmente, hoje é possível você fazer sem sair de casa, através da nossa tecnologia. Então, o avanço tecnológico, ele possibilitou essa globalização. E a globalização, ela possibilitou aí que esses centros econômicos, ele atingisse aí um grande nível de desenvolvimento. E aí a gente vai entender um pouquinho como que esses centros econômicos, eles praticamente comandam, a economia do mundo inteiro. E aí a gente vai falar sobre a maior potência do mundo, os Estados Unidos. Aí a gente vai ver o mapa dos Estados Unidos, que são divididos aí em 50 estados, O país que é dividido em 50 estados. Porém, a gente vai ter aí várias características, dos Estados Unidos. A gente vai ver um pouquinho dessas características agora. As raízes do crescimento econômico norte-americano, elas foram fundamentais para o seu desenvolvimento. Foram menos de 4 séculos para que os Estados Unidos eles passassem da condição de colônia para superpotência. Então, a ascensão da economia norte-americana deve-se principalmente pela intensa acumulação de capital ocorrida na segunda metade do século XIX. No início do século XX, o país já possuía grandes empresas que detinham monopólios de petróleo, aço, automóveis e ferrovias. Aí, voltando, continuando a nossa fala sobre os Estados Unidos, como que os Estados Unidos, ele hoje é reconhecido mundialmente aí por uma superpotência econômica. E aí, a gente vai perceber que ele acaba influenciando economicamente aí o mundo inteiro. Por quê? Porque a partir do momento que um país ele chega, ao nível de superpotência, a gente, querendo ou não, vai depender desse país economicamente. E aí é super importante para um país exportar para os Estados Unidos, porque a gente vai ter um grande mercado consumidor. E aí, querendo ou não, é um país visado também pelos imigrantes, pela qualidade de vida, da população. Então, acaba atraindo olhares. E aí, a qualidade de vida sendo de uma forma atrativa, os migrantes acabam querendo entrar dentro dos Estados Unidos para ter também essa melhor condição de vida que não tem nos outros países. E aí, falando de outra potência, a gente vai falar do Japão, que vai ser a terceira maior economia. Não esquecendo, quando nós falamos, pessoal, de potências econômicas, professor, então qual é a segunda, já que o Japão é a terceira? A gente vai ter aí a China, tá? Lembrando que o Japão ele já foi a segunda maior potência, econômica do mundo, mas a China acabou ultrapassando. Então vamos lá. O Japão está entre as maiores economias do mundo e até os anos 90 era a segunda, atrás somente dos Estados Unidos. Hoje, em terceiro lugar, foi ultrapassado pela China. A indústria tecnológica é sua principal fonte de renda e os destaques são para a produção nos setores de informática, eletrônica, robótica e nanotecnologia.
Dentre os principais fatores que justificam o desempenho econômico japonês em relação às demais nações asiáticas e mesmo ao restante dos países do mundo estão as imposições norte-americanas após a Segunda Guerra Mundial. Então, o Japão ele teve aí um investimento após a Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos, né, como uma forma aí de aliança. Outra questão, pessoal, que o Japão ele investe desde muito tempo é na educação. Então, por que que o Japão também, quando nós falamos de tecnologia, lembramos logo do Japão? Se nós temos investimentos em educação, automaticamente nós vamos ter mão de obra o quê? Qualificada. Então, se tratando de mão de obra qualificada, o Japão, podemos dizer assim de uma forma resumida, tem uma equipe totalmente preparada. Então, porque é um país que investe na educação, automaticamente é um país que vai ter mão de obra qualificada, tá? Então, em relação a esses investimentos do Japão em tecnologia, digamos que prepararam-se para o futuro, já que hoje nós estamos aí considerada uma era digital. Tudo envolve tecnologia, tudo envolve os meios tecnológicos. Imagina que se nós não tivéssemos tecnologia suficiente, vocês não estariam assistindo às nossas aulas de hoje, estaríamos sem aula, mas graças a avanços tecnológicos, nós podemos assistir aula sem sair de casa. Então, aí é um dos avanços tecnológicos muito positivos que nós temos na nossa atualidade. E aí, falando de outros, né, aí potência econômica, a gente vai falar do conjunto da Europa Ocidental, que é uma parte da Europa muito desenvolvida. Quando nós falamos da Europa Ocidental, a gente vai falar de uma parte da Europa que ela é muito povoada, tá? Então, a gente vai ter aí um povoamento muito grande nessa parte da Europa Ocidental. E a gente vai ter diversas características dos aspectos dessa Europa Ocidental, que é o que nós vamos ler agora no nosso material. Grande parte dos países está integrada politicamente e economicamente à da União Europeia. A União Europeia é um bloco econômico muito importante, tá, pessoal, para a economia do mundo inteiro. É a região mais rica, né, quando se trata de desenvolvimento econômico, e que apresenta os melhores índices sociais da Europa em comparação com a região oriental do continente. A Alemanha é a nação mais rica da Europa Ocidental e grande parte dos países apresentam grande desenvolvimento industrial e tecnológico. São importantes produtores e exportadores de produtos manufaturados com tecnologia agregada. É para que vocês entendam aí a importância da Europa Ocidental, né, já que eles são os exportadores de produtos de tecnologia manufaturados, então eles exportam para o mundo inteiro. Aí, para vocês entenderem a importância, por exemplo, não que dentro do Brasil a região norte não seja importante, com certeza é, assim como na Europa, a região, as outras regiões, a oriental do continente, por exemplo, também é importante. Mas quando nós falamos de desenvolvimento e tecnologia, nós não vamos falar, por exemplo, da região norte do Brasil, nós vamos falar da região sudeste, nós vamos falar também da região sul, né? Alguns estados da região sul. Então, cada país ele possui, digamos assim, a sua região com maior desenvolvimento, com maior estrutura econômica. Então, também na Europa não é diferente. Mesmo que a gente pode citar a Europa toda como um continente, né, da qualidade de vida das pessoas. Então, tudo o continente inteiro, a gente pode dizer que tem um desenvolvimento diferenciado. Porém, a região ocidental, né, ela vai ter aí essas características que a tornam tão importante dentro do centro econômico mundial, tá? Então, diante do que nós vimos na sala de hoje, vamos para o nosso exercitando. Primeira questão. A nova ordem mundial ela é caracterizada pela presença de vários centros de poder e suas respectivas zonas de influência. São exemplos de centros de poder na atualidade. A.
China, Rússia e Coreia do Norte? B. Liga Árabe, Rússia e Japão? C. América Latina, Estados Unidos e Canadá? D. União Africana e o mundo árabe? Ou E. Estados Unidos, União Europeia e Japão? E aí, conforme nós acabamos de estudar, né, exemplos de centro de poder da atualidade, a gente vai citar os Estados Unidos, União Europeia, que é o bloco econômico aí da Europa, muito importante na economia do mundo inteiro, e o Japão, que vai ser a nossa terceira maior potência econômica do mundo e tem uma grande importância aí, tanto tecnológica, na educação, em diversas áreas. O Japão, ele acaba sendo exemplo para o mundo inteiro. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa E. Questão número 2. A indústria japonesa desenvolveu-se aceleradamente na pós-Segunda Guerra Mundial. Entre outros motivos, esse fato deu-se. Então, a gente vai entender o porquê, né, que ele se desenvolveu dessa forma. A presença no país de grandes reservas de carvão, petróleo e minério de ferro. B. A existência de grande mercado comprador representado pela China e pela Coreia do Sul. C. A localização privilegiada do país em relação aos mercados americanos e europeus. D. A existência no país de enormes reservas de ouro que permitiram elevadas exportações de capitais. Ou E. Aos grandes investimentos de capitais norte-americanos em grupos industrializados japoneses. Então, quando nós falamos sempre de desenvolvimento do Japão, sempre vai ter uma mãozinha dos Estados Unidos, tá, pessoal? Não esqueçam disso. Então, nossa alternativa correta vai ser a nossa alternativa E. Exatamente, né, esse desenvolvimento aconteceu graças aos investimentos, né, dos capitais norte-americanos. Então, tudo isso influenciou o desenvolvimento econômico do Japão. A outra coisinha que teve aí em várias alternativas, falando sobre minérios no Japão, ouro no Japão. Pessoal, o Japão ele não possui, né, essa extração de minérios, como por exemplo acontece aqui no Brasil. Então eles acabam importando esses minérios para a produção, eles acabam comprando de outros países porque eles não possuem, tá bom? Não esqueçam disso. Então é isso. A nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Edu, que lá vocês vão encontrar tanto a nossa aula de hoje como todas as aulas anteriores e tudo aquilo que vai contribuir para a continuidade do ensino e aprendizado de vocês. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima aula.